Muito bem, então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui no nosso canal, cada um de vocês que se conectam aqui, de manhã, de tarde, de noite, a hora que você entrar, né? Agora tem pessoas vendo a gente de manhã, que Deus te abençoe muito e poderosamente, tá? Eu não sei se enquanto a gente estiver aqui falando, pregando, pode entrar alguma publicidade, alguma propaganda. Eu até peço desculpa a você, coisa do YouTube, né? Que às vezes coloca propaganda no meio do nosso vídeo, mas você pula a propaganda e volta com a gente, tá? Não sai daqui não, tá? Bom, vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a fé. A fé e os seus, e os seus efeitos. Se você puder, tiver a Bíblia na mão e quiser me acompanhar, abre aí no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, abre aí agora, ou vai abrindo enquanto a gente lê, para poder ser mais dinâmico, né? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32. Hebreus 10, 32. Está lá no Novo Testamento. É uma passagem bíblica muito poderosa e muito forte também, que fala a respeito da fé e também do retrocesso. A fé, por um lado, e o retrocesso, por outro. Olha só o que diz aqui. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, depois de iluminados, né, que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Então aqui, o autor do livro aos Hebreus, ele está levando os cristãos a uma reflexão, a uma lembrança. Os cristãos da igreja primitiva, a primeira comunidade cristã. Quando eles se converteram, eles foram incompreendidos e perseguidos. Perseguidos. Então ele fala, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, quer dizer, eles eram levados para o Coliseu, eram levados para arenas e eram entregues a leões e a gladiadores. Os cristãos, eles eram mortos com crianças, idosos, eles eram pessoas indefesas. E se reunia uma multidão de romanos e os cristãos capturados eram colocados no meio das arenas, no meio do Coliseu. E eram soltos leões e feras, famintos, que saíam à caça e caçavam esses cristãos, devoravam aquelas crianças diante dos olhos de centenas e centenas de romanos que aplaudiam aquilo como espetáculo de circo, aplaudiam a carnificina, aplaudiam a morte. E tudo isso acontecia para desanimar os cristãos e para desanimar outras pessoas que quisessem se tornar cristãs. E elas ficavam intimidadas e diziam, não, eu não vou ser crente, eu não vou ser cristão, porque eles vão me prender, eles vão me matar. Então, esses primeiros cristãos, eles se entregavam. Eles tinham uma fé verdadeira, uma fé genuína. E aqui diz assim, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, quer dizer, de humilhação, de vergonha, quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, quer dizer, daqueles que foram presos, cristãos que foram presos. Aqui não está falando de criminosos que foram presos, mas cristãos, tá? Cristãos que foram presos. Como também aceitaste, olha só que coisa, né? Aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Então, por exemplo, quando alguém que tinha uma casa,
tinha uma fazenda, um campo, tinha a sua empresa, o seu negócio, o seu dinheirinho guardado, e essa pessoa se tornava cristã, o governo tirava tudo que essa pessoa tinha, confiscava, espólio é confisco. Então, o governo confiscava o dinheiro daquele empresário, confiscava a empresa dele, confiscava a sua fazenda, confiscava suas terras, e o cristão, naquele tempo, ficava sem ter como se defender. Não tinha como se proteger da miséria. E eles faziam, vou dizer de novo, para desanimar o cristão, para mostrar para eles, olha, se vocês deixarem de ser cristãos, deixarem de seguir Jesus, e se vocês se voltarem para o Deus imperador, que era o César, se vocês se voltarem para o Deus imperador e se submeterem aos outros deuses de Roma, então a perseguição sobre vocês vai acabar e o Estado vai ajudar vocês. Olha só que coisa, né? As coisas que aconteciam com os cristãos. E diz assim, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, eles permaneciam, ainda em meio à perseguição, estou falando dos primeiros cristãos, eles permaneciam, ainda em meio à perseguição, perdendo tudo que eles tinham, sendo humilhados, porque eles consideravam que o patrimônio deles era superior, era eterno, durável é eterno. Então, que eles tinham uma riqueza no reino de Deus. Que eles tinham a eternidade, que a vida deles era eterna. Então, eles se apegavam a essa fé e suportavam tudo até o fim, até a morte, até o desastre, até a tribulação, até a perseguição. Como que são os cristãos de hoje? Os cristãos de hoje, você me desculpe o que eu vou falar, mas são cristãos mimizentos. Desculpe essa palavra que eu estou usando aqui, né, que é até pejorativa, mas é a verdade. Os cristãos de hoje são mimizentos. Os cristãos de hoje, eles não podem passar por uma luta, não podem enfrentar uma dificuldade, que eles já pensam em roer a corda, em abandonar a fé ou se adaptar ao mundo, porque são duas coisas que a pessoa faz. Quando é perseguida, quando o cristão de hoje, né, dos dias de hoje, uma das duas coisas ele faz. Uma delas é roer a corda e deixar de ser cristão. Então a pessoa se revolta com o evangelho, se revolta com a igreja, se revolta com a Bíblia, se revolta com Deus. Ela diz, por que Deus está deixando eu passar por isso? Por que Deus não me olha? Por que Deus não me vê? Por que Deus não me atende? Por que Deus não me ouve? Fica revoltada e vira do avesso. Vira do avesso. Chuta o pau da barraca e vai para o mundão. Ela vira macumbeira, vira espírita, ela vira sem religião, sem fé, ela não segue mais nada. Vai para a prostituição, vai para os vícios, volta para as drogas, vai para o alcoolismo, enfim, a pessoa se perde, se revolta contra Deus. E estou falando isso para você porque nós estamos há 30 anos, eu prego o evangelho desde 1993, então não é uma novidade para mim. E desde 1993 eu tenho acompanhado essas reações em muitas pessoas. Obreiros, pastores, pessoas que abriram mão dos seus valores, abriram mão dos seus princípios, abriram mão da sua fé por causa das tribulações, das perseguições, porque perdeu um namorado, porque o noivo foi embora, ou porque o marido disse, você vai ter que escolher. Ou Jesus ou eu. Ou esse Deus ou eu.
E não foi uma, duas pessoas, muitas pessoas, muitas mulheres, até homens, que a gente atendeu. Eu lembro uma vez lá na Argentina, num dos lugares onde a gente passou, um lugar muito precário, inclusive. Eu estava na igreja e nisso entrou um senhorzinho de 80 anos. Olha só, preste atenção nisso, um senhorzinho de 80 anos, com um cesto de pão. E ele ofereceu o pão que ele mesmo fazia, né, e para eu comprar. E eu conversando com ele, ele me contou a sua história. Esse senhor, ele tinha se tornado evangélico, fazia algum tempo. E ele me disse, pastor, eu hoje tenho que vender pão. Eu saio para vender pão para poder pagar um aluguel, porque a minha mulher e a minha família, minha mulher e meus filhos, me expulsaram de casa. O senhor de 80 anos. O senhor de 80 anos. Ele disse, eu tenho que vender o pão para poder pagar meu aluguel, que a minha aposentadoria não dá. Porque a minha esposa e meus filhos me colocaram na rua. E eu perguntei, mas por que, meu senhor? Por que a família fez isso com o senhor? Ele disse, porque eu vim para a sua igreja. Porque eu comecei a frequentar a sua igreja, me tornei um cristão evangélico e a minha família disse, você está traindo a nossa religião. Então, se você não for da mesma religião que a nossa, a gente não quer você aqui em casa. Expulsaram de casa um senhor de 80 anos. Mas ele não roeu a corda. Ele pegou, começou a amassar pão, ele fez um cesto de pão, e ele saía a vender todo dia de manhã para pagar um aluguelzinho, e ele pedia oração pela sua esposa, pelos seus filhos, que o expulsaram de casa. Você está entendendo o que é ser cristão? O que é realmente crer que o seu patrimônio é superior, é maior do que qualquer dinheiro, do que qualquer bem, que qualquer casa, que qualquer coisa. Estou dando para você um exemplo de algo que eu vivenciei, de tantas outras coisas. Então, ele foi expulso de casa. Mas houve casos de pessoas em que o namorado disse, olha, ou você vai escolher entre a sua igreja, o seu Deus, a sua fé, ou o nosso amor. Se o nosso amor não for tão importante para você, então a gente vai terminar aqui o nosso noivado, a gente não vai casar, vamos terminar o nosso casamento. E muitas moças e também rapazes abandonaram a fé. Abandonaram a Deus por causa de um relacionamento. E você sabe o que aconteceu? Depois, aquele noivo, aquele namorado que mandou ela escolher, ela descobriu que ele a estava traindo com outra mulher. E a deixou. Quer dizer, ela trocou Jesus por aquele homem e aquele homem a trocou por outra mulher. E ela sentiu na pele o que ela fez Jesus sentir quando ela o trocou. Você está entendendo? Ela sentiu na pele, o que ela fez Deus sentir. Porque Ele nos ama. Jesus nos ama. Ele ama você. E é muito doloroso para quem ama ser rejeitado, ser abandonado. É muito difícil. Então aqui, esses cristãos, eles entendiam. Eles tinham convicção do que eles receberam quando foram iluminados. Da revelação que eles tiveram. Então, um grupo de pessoas rói a corda e abandona. E o outro grupo de pessoas se adapta ao mundo. Para não ser perseguido, para não ser criticado, ela se torna uma cristã meia-boca. Ou um cristão meia-boca, o crente meio barro, meio tijolo. Que frequenta o culto, vai para o louvor, ou procura uma igreja que não fala de pecado, uma igreja que não prega sobre o pecado, sobre a vida após a morte, que não prega... Não, que a pessoa vai à igreja
E ali, do começo até quase no final, é só louvor. Então vamos louvar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Aí depois vamos colher testemunho. Aí põe 50 pessoas para contar um monte de coisas. Aí quando chega o momento da palavra, 10 minutinhos, 20 minutinhos, pronto, irmão, seja grato, ame a Deus, seja bom, seja... E acabou. Porque a pessoa, ela não quer ser confrontada pela verdade. Então ela procura lugares que não falam a mentira, mas omitem a verdade. Mas a consciência, né, ela vem pelo ouvir, né? Nós precisamos ouvir, porque a gente tem que, desde lá do princípio, né, se quebrou alguma coisa, aliás, na mente dos seres humanos. Então, ao escutar a palavra, né, Deus ele vai trabalhando, ensinando o que é correto, ó, isso não pode, então isso vai se, né, na consciência, ela vai aprendendo o que não pode. A partir do momento que não se fala... Pois é, agora, por que uma coisa não pode? Não pode porque não pode. Não pode porque eu não gosto. Não pode porque Deus não gosta. Não. Não. Você é mãe. Você é pai. Se você não é mãe ou pai, você que está aqui, você deve ser filha. Quando a mãe e o pai dizem para o filho, não pode fazer isso, por que você fala? Porque você não quer que ele faça? Por que você diz para um filho, não pode fazer isso, não faça isso? Por quê? Por que você diz para o teu filho assim, não deixa a TV ligada quando ninguém estiver na sala, apaga a luz quando você sair do lugar? Por quê? Essas coisinhas assim, por que você fala, faz isso não pode, aquilo não pode? Porque se deixar a luz acesa, vai refletir na conta de luz. Deixou a televisão ligada, deixou a luz acesa, a geladeira aberta, isso vai refletir em quê? Na conta de luz. A conta vai vir mais cara. Então não pode, por quê? Porque aquilo vai trazer uma consequência no futuro. É disso que se trata o pecado. Então, da mesma forma, você tem que ter essa consciência, esse entendimento de que quando a palavra de Deus nos ensina isso não pode, aquilo não pode, não é porque Deus não gosta, porque Deus é mau, porque Deus não quer que você seja feliz. Mas é porque aquele ato vai gerar uma consequência que vai ser cara para você. E ele te ama. Um sofrimento, né? Vai trazer um sofrimento, vai trazer uma dor, vai trazer uma perda. Vai ficar uma marca, né? Um trauma. Né? Vai ficar uma marca. Um exemplo, né? A moça vai, deita com o rapaz e na hora do... E você sabe, a pessoa está ali na hora da coisa ali, ela não pensa direito, ela está né? Na paixão, no fogo e tal. A pessoa não lembra de pegar preservativo, a pessoa não lembra de nada. Aí fica grávida. Não é o homem que fica grávida, que fica grávido, é a mulher que fica. É a mulher que fica, tá? Aí a mulher fala, não, mas você não se cuidou, não sei o quê. Aí o homem vai falar, mas quem fica grávida é você. É um grande tema tudo isso. Pois é, entendeu? Todo mundo pode falar o que for, mas a pessoa ali naquele momento, ela não pensa. Ela não pensa, não lembra de nada, ela só quer viver, sentir aquele momento. Então a pessoa vai... Aí fica grávida, não tem dinheiro para manter a criança, os pais são pobres, aí ela às vezes é muito nova, está estudando, ou vai ter que deixar os estudos, ou vai ter que fazer um aborto, alguma coisa ela vai fazer que vai deixá-la marcada para a vida toda. Porque um filho é para a vida toda. Para a vida toda. E mesmo as pessoas que fazem um aborto nunca esquecem. É para a vida toda. Aquele filho que não nasceu também é para a vida toda. Ela nunca vai esquecer. Então, quando Deus fala, não faz isso, porque isso vai gerar uma consequência. Mas a pessoa diz, não, ele não quer que eu seja feliz, ele não quer... Tudo bem, então a pessoa vai e faz. Deus não tira a nossa liberdade. É ou não é? Então, muitas pessoas... elas estão frequentando igrejas, estão buscando igrejas que não falam a verdade, também não falam mentira, mas a verdade também não falam. Entendeu? Elas não falam mentira, mas também não falam a verdade. Ficam entretendo a pessoa, enrolando ela, e ela está ali
está ali na igreja, louvando, cantando, se sentindo bem, mas ela é uma pessoa mundana. Ela é mundana. Então, ainda que ela frequenta a igreja, ela vai ali, namora uma moça, namora um rapaz, vai para um motel, se deita com ela, mora junto, não casa, fica se enchendo de tatuagem, fica se marcando toda. A pessoa não, ela vive como alguém do mundo. Vive como alguém do mundo, ela não tem diferença. Ela fica se furando toda, tal. Ela vive como alguém do mundo. Ela não tem um comportamento cristão de uma pessoa cristã. Ela mostra nas suas quando ela tem necessidade de ficar se marcando, se desenhando, se tatuando, se furando, entendeu? Fazendo 3, 4, 5 furas na orelha, na boca, no nariz e tudo. Isso mostra que a pessoa tem um vazio. Ela está querendo se preencher de alguma forma. Ela está querendo dar um sentido a alguma coisa que falta na sua vida. Então não é que a pessoa faz um desenho na mão. Ela faz um na mão, daqui a pouco o braço inteiro, daqui a pouco o corpo inteiro, daqui a pouco as costas todas, daqui a pouco a pessoa... Por quê? A pessoa ela não se sacia. Ela é vazia. Ela não tem nada, ela não tem Deus. Mas ela vai dizer, não, mas eu sou cristão porque eu frequento a igreja, eu tomo a Santa Ceia uma vez no mês, então eu sou crente, sou cristão e tal. Não é. Não é. Mas só que para a pessoa ela se aceita pelo mundo, então ela vai à igreja, mas vive como mundana. Por quê? Ela quer o espólio dos seus bens? Ela quer ser perseguida? Ela quer que os seus amigos se afastem dela? Ela não quer. Então, o que ela faz? Ela se adapta ao mundo. Ela se adapta ao mundo. E a própria igreja evangélica, muitas delas são desenhadas para pessoas mundanas que não querem mudar. Que querem continuar sendo do jeito que elas são, mas se sentir bem no ambiente religioso. Então, são duas reações que os cristãos de hoje estão tendo. Ou rói a corda e vira outra pessoa, abandona os princípios, valores, fé, ou então continua dentro da igreja, mas muda os princípios, deixa de ser aquela pessoa que ela diz, não, isso aqui é fanatismo, isso aqui começa a tratar... Então, essas pessoas aqui, os primeiros cristãos, eram fanáticos. Então, eles eram um bando de fanáticos. Eu digo, a pessoa que é cristã hoje e ela pratica as obras do mundo, ela é cristã e ela anda consoante aos desejos do mundo, à vontade do mundo, ela está desonrando esses cristãos aqui que morreram devorados por leões. Ela está desonrando os primeiros cristãos, os mártires do evangelho, os verdadeiros apóstolos, não os apóstolos de brinquedo que tem hoje, não. Esses apóstolos que vestem fantasia, que vão para os altares vestidos de pijama da Índia, pijama da África. Não, eu estou falando dos verdadeiros apóstolos, que seguiam verdadeiros princípios, verdadeiros valores, que entravam na perseguição não porque eles cometiam crimes, não porque eles faziam maldade, perversidade, não porque eles enriqueciam ilicitamente. Não, eles eram perseguidos por causa dos seus princípios, por causa da sua fé. Eles eram perseguidos porque eles faziam o que era correto e não porque eles faziam o que era errado. Você tem que ter essa diferença na sua cabeça. Então, quando a pessoa ela se adapta a esse mundo, aos desejos desse mundo, ela está desonrando a Jesus, ela está desonrando esses cristãos que pavimentaram o caminho do evangelho para a gente com o seu próprio sangue. Olha só que coisa séria. E ainda assim eles não retrocediam. E aqui diz assim, o conselho que vem para a gente. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Quer dizer que se você, ainda em meio a essa luta que você está enfrentando, ainda em meio a essa dificuldade, você alimenta a sua fé,
você confia em Deus, confia na palavra de Deus, ele está dizendo, você vai ter uma grande recompensa. Você terá um grande galardão. Então fala aqui, ela tem grande galardão, a sua confiança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, a perseverança não é uma opção, ela é uma necessidade. Assim como comer é uma necessidade, tomar água é uma necessidade, assim como cuidar da saúde é uma necessidade para sobreviver, a perseverança é uma necessidade. Está difícil, mas você tem que perseverar. Você tem que perseverar. Alguns dizem, seja resiliente, não sei, usa a palavra resiliência e quase ninguém entende essa droga dessa palavra. Mas é perseverança. É perseverança. É ser perseverante, persistente. É sempre colocar o seu foco, a sua visão no objetivo. Porque a gente para de perseverar quando tira os olhos do objetivo e coloca os olhos no problema, na tribulação, na perseguição, na dificuldade financeira, nas lutas que se apresentam. Quando a gente faz isso, coloca os olhos nos problemas, a gente desanima. Lembra quando eu falei que Pedro caminhou sobre as águas? Enquanto olhava para Jesus, ele andou sobre o mar. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, desviou o olhar e começou a olhar para a onda, começou a olhar para o movimento das águas, as ondas altas que vinham, começou a perceber o vento forte, ele duvidou e afundou. Ele afundou. Ele não foi perseverante. Então, o que Deus espera de cada um de nós é a perseverança, porque é na insistência de perseguir o seu objetivo, aquilo que você quer, é que você passa por grandes transformações, você vê a necessidade de mudar em alguma coisa, né? Tem um problema no seu casamento, qual é o mais fácil? O mais fácil é separar, o mais fácil é cada um ir para o seu lado, se divorciar. O que é o mais difícil? Reconhecer seus erros, suas falhas, e dizer para você mesmo, olha, eu tenho que pegar leve, eu tenho que mudar com isso, eu tenho que respeitar mais, eu tenho que ser mais amoroso, mais amorosa, eu tenho que ser uma pessoa que conversa mais, eu tenho que ser uma pessoa que sei tratar minha mulher, a mulher, né, sei tratar meu marido, sei falar com meu marido. Enfim, a pessoa, quando ela tem um objetivo, que é fazer aquele casamento dar certo, então ela vai procurar a forma de mudar, de fazer aquilo dar certo. Só não vai dar certo se, no caso, a outra pessoa, ela não quiser. Não é da sua parte. Você faz tudo para dar certo. Tem casamento que não dá certo. Tem casamento que ser os dois, né? Pois é, tem que ser os dois. Tem casamento que não dá certo. Por isso que o apóstolo Paulo, a Bíblia orienta, né? Não entre em julgo desigual com os incrédulos. Quer dizer, não namore uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Não se case, não se una. Não se una a uma pessoa que não tem a mesma fé que você. O que é um jugo desigual? Jugo é um peso. O jugo era um tronco que era colocado entre dois bois. Então tinha um boi aqui, outro boi aqui, certo? E esses bois, eles iam puxar uma carga muito pesada. Então se colocava o jugo sobre eles e a carga ficava perfeitamente distribuída. Então os dois puxavam a mesma quantidade de peso. Não era que um puxava mais, o outro puxava menos. Os dois puxavam igual. O jugo era para isso. Então, quando a pessoa se une no jugo desigual com um incrédulo, quer dizer, ela carrega um peso da sua fé, ela carrega os seus princípios, os seus valores, ela se une com alguém que não liga para nada disso.
Alguém que vai desprezar o teu sacrifício, que vai dizer que o que você faz é idiotice, que o que você faz é estupidez, vai se unir a alguém que vai te desmerecer, porque essa pessoa não carrega os mesmos princípios, os mesmos valores e a mesma fé. Então não tem como dar certo isso. E a pessoa vai ficando com aquela dor, né? Porque vai falando, vai minando, né? Fica, poxa, uma coisa que faz tanto sentido para ela e para outra não. E para outra não, vai fazer mal. Então, por isso, a Bíblia orienta, né? Não se una em julgo desigual com os incrédulos, com o descrente. Mas a pessoa vai e faz. Ela diz, não, ninguém manda na minha vida, eu estou apaixonado, eu vou fazer. Tudo bem, a pessoa faz. E aí vem a consequência, ela diz, puxa vida, tá vendo? Deus tinha razão. E agora? Como é que eu saio dessa frigideira? Agora a gente já tem filho, agora a gente já tem uma família, como é que eu saio disso? Mas é a escolha da pessoa. A pessoa, conhecendo a verdade, vai e age desse jeito. Então, é disso que eu estou falando. Que você tem que prestar bastante atenção. O que a pessoa precisa é perseverar. Perseverar nos seus princípios, perseverar nos valores cristãos, perseverar na verdade, perseverar na sua fé e não olhar para trás, não olhar para a dificuldade, não olhar para o problema. A perseverança. Tem necessidade de perseverança. Para quê? Para depois de ter feito a vontade de Deus, aqui diz, ó, vou ler de novo, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então você não vai alcançar a promessa, as promessas de Deus, se não fizer a vontade dele. Então a pessoa diz, não, mas eu quero ser crente, mas quero fazer a minha vontade. Quero fazer a minha vontade, mas eu sou filho da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ela canta, né? Ela acha que porque canta tem a marca da promessa. Não tem. Não tem. A marca da promessa é a obediência à palavra de Deus. Senão, a própria pessoa se deserda. Não é que Deus deserdoa, mas no momento em que ela escolhe não ser mais filha de Deus, por conta da sua desobediência, ela mesma está se deserdando. Ela está abrindo mão da herança, da eternidade, da promessa, da bênção. Então, a promessa se cumpre depois que a pessoa obedece, depois que ela faz a vontade de Deus, e não a vontade do mundo, e nem a sua própria vontade. Então, tem de necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aí ele fala, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando de Jesus. Aquele que vem virá e não tardará. Todavia, diz, o meu justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo, quer dizer, aquele que pratica a minha justiça, a justiça de Deus, não a justiça do mundo, a justiça de Deus, os valores, os princípios, a fé, né? A misericórdia. Aí diz assim, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, quer dizer, se roer a corda, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, a minha alma não tem prazer naquele que rói a corda, naquele que retrocede. Nós, porém, diz, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, como é viver pela fé na prática? Para a gente poder concluir aqui. O que é viver pela fé na prática? Viver pela fé é confiar na palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Viver pela fé é você ver uma gota e imaginar um oceano. Em uma gota de água, o que vive pela fé é assim, ele vê uma gota
E pela fé ele imagina um oceano. Ele vê um grão de areia. E na sua fé ele visualiza uma praia imensa. Ele vê uma semente. Em uma semente, uma pequena semente, ele vê uma floresta. Em pequenas coisas, ele vê grandes oportunidades. E isso é viver pela fé. Em uma gota, a pessoa consegue ver um oceano. Todo mundo vê uma gota, ela vê um oceano. Em um grão de areia, ela vê uma praia. Todo mundo vê um grão de areia, ela vê uma praia inteira. Em uma semente, uma pequena semente, ela vê uma floresta. Em pequenas coisas, ela consegue ver grandes oportunidades. Vou desenhar isso aqui para você entender, ok? Então vamos lá. Deus chamou Moisés lá no deserto, lá no Monte Sinai, diante da sarça que ardia, mas não se consumia. E aí, Deus falou para Moisés: o que você tem na sua mão? Moisés disse: é um cajado. Deus disse: levanta, joga esse cajado. Deus falou: joga esse cajado. Quando ele jogou o cajado virou uma serpente. Aí ele falou: agora pega o cajado pela cauda. Ele pegou e se tornou, pega a serpente pela cauda. Pegou a serpente, ela virou um cajado de novo na mão dele. Era só um cajado. E Deus falou: olha, com esse cajado, você vai lá e você vai vencer o Egito. E Moisés foi com algo pequeno, que era apenas um cajado. Apenas um cajado. E ele levantou, ele tocou o cajado no rio Nilo, o rio virou sangue. Ele levantou o cajado, vieram moscas, vieram rãs, vieram tumores. Ele levantava o cajado, veio a saraiva de pedra de fogo, com um pedaço de pau na mão, um pedaço de madeira, que ele levantava, ele devastou o Egito para poder libertar o povo dele, o povo de Israel. Com uma pequena coisa e uma palavra, ele viu uma grande oportunidade. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Josué, está lá em Josué 1, ele estava lá deprimido, triste, porque Moisés morreu e ele não sabia o que ia acontecer com o povo, que direção que ele tinha que seguir com o povo de Israel, e agora o que a gente faz? Aí Deus olhou para Josué e falou assim: se levanta, se disponha e leva esse povo além do Jordão, porque como eu fui com Moisés, assim eu sou contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Seja forte e corajoso. O que é isso? Uma palavra. Uma semente. Quem vive pela fé, vê uma semente e sente uma floresta. Em uma semente, ele vê uma floresta. O Josué recebeu de Deus uma palavra e ele viu uma grande oportunidade. Em uma palavra, ele viu uma grande oportunidade. A mesma coisa Gideão. E se eu continuar falando para você aqui, de Davi, por exemplo, Davi, quando derrotou Golias, o que ele tinha na mão? Ele tinha uma funda e 5 pedras. Ele tinha um estilingue. Era um estilingue. Para matar um gigante que tinha uma espada, só a espada de Golias era do tamanho de Davi. Era maior do que Davi, só a espada do sujeito. O Golias, bastava ele levantar o pé e pisar em Davi e matar ele. E Davi foi com um estilingue, uma coisa tão pequena. Mas ele via nas coisas pequenas, com Deus, grandes oportunidades. Então comece a olhar as oportunidades que Deus está te dando para mudar a sua vida. Não veja o problema, esse problema que você está enfrentando, como o fim da sua vida, porque não é. Persevere. Persevere na promessa, persevere na palavra, creia, confie, vai até o fim. Porque a sua perseverança, a sua confiança, está escrito aqui, tem grande galardão. E depois de você ter feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Isso é viver pela fé.
Está entendendo? Viver pela fé é você ver em pequenas coisas grandes oportunidades. E não desprezar as pequenas coisas e dizer assim, mas isso é tão pequeno, mas isso não é nada. Não, 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 não. Não, não. É Deus que está colocando isso aí na tua mão. Tá? Uma criança, quando nasce, ela nasce pequena. Porque o que nasce grande é monstro. O que nasce grande é monstro. Criança nasce pequena. E ela vai crescer. Então, o teu sonho, ele nasce pequeno. E aí você vai cuidando, você vai trabalhando, você vai regando em cima daquilo, e aquilo que hoje é pequeno vai se tornar grandioso. Porque é abençoado por Deus. E porque você persevera, insiste naquilo. Você insiste. Então você vai vencer. Você vai reconstruir teu lar, teu casamento, vai ter coisas que o teu marido vai te falar que vão te desanimar, vai ter coisas que o teu filho vai te falar que você vai ficar desanimada, tá entendendo? Tem pessoas que mandam mensagem pra gente, que falam assim, meu marido está conversando com outra mulher no celular, está trocando ideia com outra mulher, eu sei que ele não me traiu, mas ele está falando com outra mulher e tal. Você tem que ver por que isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Por que o teu marido está perdendo interesse em você? Por que ele está perdendo interesse em conversar com você, em trocar uma ideia com você? Por quê? O que está acontecendo? Você tem que parar, tem que pensar o que está acontecendo. Você tem que procurar ajuda. Porque quando ele casou com você, eu acredito que ele era apaixonado por você, então ele não pode perder o interesse assim. Então alguma coisa mudou na relação, não é em você, mas na relação de vocês. Entendeu? Não é você, mas é a relação, porque vieram filhos, veio dificuldade, vieram problemas, vieram atritos, e tudo isso influencia no relacionamento. E aí, quando ele vê essa mulher da internet, que ele fica trocando ideia, fica batendo papo com ela, por que ele, de repente, está fazendo isso? Porque não é mulher dele. E com certeza, se essa mulher do WhatsApp, da internet, fosse mulher dele, ele ia ter os mesmos problemas. É porque é uma mulher que ele não vive com ela, ele não compartilha os problemas com ela, ele não compartilha as responsabilidades com ela. E de alguma forma, ele tem que ver isso. Ele tem que ver isso. E ele vai ver. E você tem que pedir a Deus sabedoria para mostrar isso para ele, para fazer ele ver isso. E Deus vai te dar essa sabedoria. Mas não é só orar e pedir, mas buscar a sabedoria. Você busca a sabedoria pesquisando, lendo, ouvindo pessoas. Você pode ouvir o Momento Mulher Real com a pastora Andréia, toda terça-feira e toda quinta-feira, às 18 horas, que ela fala sobre família, relacionamento, casamento, e dá várias dicas. Ficou gravado, né? Do mês de junho a gente falou, você pode visitar todos ali, tá bem, bastante explicação. Pois bastante conselho e tudo. E tudo com base, tudo que ela fala com base. Então, você pode ir lá assistir, ouvir. Você não pode só orar e dizer, vou orar e Deus vai me dar sabedoria. Não, a sabedoria não vem pela oração. A sabedoria vem pelo estudo, pela pesquisa, pelo aprendizado, pela vivência. É assim que a gente adquire sabedoria. E se conscientizar, assimilar, né? Refletir, ter paciência com si mesmo, ir mudando, erra, aprende, se conserta, escuta, segue, chora, sofre, continua, levanta. Pois é isso. Então, a gente aprende. Às vezes a pessoa fala, meu Deus, me dê sabedoria. Sim, mas sabedoria não é só pedir, é adquirir. Adquirir com a vivência, com as lutas, com as atitudes e mantendo a sua perseverança. Então, vamos lá, recapitulando para a gente fazer a oração. Viver pela fé é você não retroceder, é você não se adaptar ao mundo. Eu sou crente, mas eu gosto das coisas do mundo. Não, então você não é crente. Desculpa, mas tu não é crente nada, não.
Ela é simpatizante com as coisas de Deus. Isso mesmo que a pastora falou, é simpatizante. A pessoa simpatiza com as coisas de Deus, acha legal, bacana, mas ela não é cristã. Porque o verdadeiro cristão, ele compartilha os princípios, os valores, a fé, ele obedece, ele se preocupa com a vontade de Deus, ele faz a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro cristão. O resto é só palha para encher a igreja. Entendeu? É palha para ficar enchendo a igreja, o pastor ficar contente, pedir bastante oferta, mas aquilo ali, querido, ó, uma faísca de fogo, uma perseguição, sai todo mundo da igreja. Sai todo mundo sai e ainda sai falando mal, porque não, é tudo palha. Ninguém se converteu ali, então está errado. Então, viver pela fé é isso, pessoal. É você ver em pequenas coisas grandes oportunidades. É manter o foco, manter os olhos em Deus, na palavra de Deus, e não nos problemas. Entendeu? Quem entendeu aí? Deixa o seu amém. Quem entendeu? Quem pegou o Espírito aí? Essa palavra aí te abençoou? Que a gente vai orar agora, hein? A gente vai orar. Quem está aí? Escreve aí o seu... Se você entendeu, se essa palavra te abençoou. Depois, se você quiser, você pode compartilhar com a gente a sua experiência. Dentro daquilo que a gente falou aqui, né? Se você vivenciou alguma coisa, algum exemplo que a gente deu, depois compartilha com a gente a experiência, a sua experiência, aqui nos comentários. Isso aí também ajuda ajuda também o nosso vídeo, para a gente saber o que você está entendendo, o que você está percebendo, tá? Então, a fé é provada, as lutas vêm, o fogo vem, mas a gente tem que permanecer. Bom, pessoal, nós estamos chegando já ao finalzinho da nossa live dessa manhã, e eu tenho certeza que essa palavra veio de Deus para o seu coração, ok? Quando terminar aqui, se você ainda não curtiu, curta, deixa o seu likezinho aí, isso aqui é muito importante para a gente, e compartilha esse culto nos seus grupos de WhatsApp, nos seus stories do Facebook, para que outras pessoas possam acompanhar também essa mensagem, essa palavra que a gente deu aqui, viu? Se você ainda não faz parte do nosso grupo de oração e milagres do WhatsApp, aqui embaixo na descrição tem um link que leva você direto para o nosso grupo. Entra no grupo e não sai não, fica lá, porque a gente tem um compromisso de orar, interceder e perseverar por todas as pessoas que fazem parte desse grupo de oração. Então a gente ora especialmente por essas pessoas que estão ali. Então faz parte do nosso grupo, tá? E por último, você gosta do nosso trabalho? A independência que a gente tem para pregar o evangelho? Porque ao não estar ligados a nenhuma grande congregação, a gente não está ligado a nenhuma grande igreja, a um grande ministério, a gente tem liberdade para pregar a palavra de Deus da forma como Deus nos entrega. Como Deus me entrega. Eu já tive experiência de trabalhar em grandes congregações, onde eu não podia, muitas vezes, entregar para as pessoas o que Deus me dava. Porque não podia. Eu tinha que falar o que aquele ministério queria que eu falasse. Ainda que algumas coisas ali eu não concordasse, mas eu tinha que obedecer. Infelizmente, você tem um conflito, você tem que obedecer. Não pode ser rebelde. Então, hoje, como nós somos independentes, a Igreja Real da Glória de Deus é independente de qualquer grande ministério, então nós temos a liberdade e a independência de trazer a palavra de Deus genuína, da forma como Deus nos entrega e dividir isso com você. Então, se você valoriza esse trabalho da gente, que a gente está fazendo, então seja um anjo patrocinador dessa obra. Colabore com o seu dízimo, traga o seu dízimo para a Igreja Real, a sua oferta. De repente, o que você ouve de nós, você não ouve
em nenhum lugar onde você frequenta ou frequentou. É ou não é? Então valoriza isso, tá bom? Seja um anjo patrocinador. Aqui na descrição também tem a agência, conta, chave Pix da Igreja Real, onde você pode hoje mesmo, agora mesmo, terminando o culto, você pode fazer a sua doação, a sua oferta de 50, de 100, de 20, de 10, aquilo que você puder, tiver condições e quiser, sentir no coração, faça, porque Deus vai te abençoar e Ele vai te prosperar. Creia nisso. As portas vão se abrir para você, tá bom? Ou faz como eu tenho falado, tem pessoas que nem conhecem a gente pessoalmente e que elas fazem o dízimo delas, elas dividem o dízimo. A pessoa dá metade do dízimo no ministério que ela frequenta e dá outra metade do dízimo na Igreja Real, né? E ela tem certeza de que tanto o pastor lá do ministério dela quanto nós estamos orando por ela. Então ela não tem só uma porque pessoa. ela vai lá, ela tem um compromisso, né? Também não vai... Claro. A frequência tem que ajudar a igreja. A gratidão. Tem que ajudar a igreja que ela frequenta também, obviamente. Não pode... Senão também como é que faz, né? Depois que a pessoa continuar, verdade. né? Verdade. Então a pessoa ela ajuda. Ela fala assim, pô, eu não vou enviar o meu dízimo todo, né? Porque eu também frequento essa igreja aqui. Então a pessoa ela divide. Ela fala, não, eu também acredito lá no ministério do Bispo Alexandre e Pastor André, Igreja Real, então eu vou também ajudar. Né? Tem uma senhora do Paraná, que ela pega o dízimo dela, ela divide o dízimo dela, ajuda várias igrejas com o dízimo dela, vários ministérios, e ela pode ter certeza que em todos esses ministérios, todos esses pastores estão orando por ela, como nós também. Porque faz a gente lembrar, né? A pessoa faz a oferta dela, ela manda para a gente o comprovante, a gente não esquece da pessoa, está sempre lembrando, a pessoa faz a gente lembrar. Então, ajuda aí com fé, que Deus vai te abençoar, tá bom? Gente, estamos chegando aqui ao término da nossa transmissão, que Deus abençoe todo mundo, tenham uma excelente semana, tá? Uma semana próspera, de portas abertas, de caminhos abertos e que a sua família seja abençoada, que o seu lar seja abençoado, ok? Deus abençoe muito vocês. Aproveita para descansar, para estar com a sua família, né, para poder aí recarregar suas energias, né? Aproveita para relaxar. Hoje não pensa em problema, não. Relaxa a sua mente, creia que você já buscou a Deus hoje, que vai dar tudo certo nessa semana, tá? Combate, você já hoje tem a paz, tem um dia de paz aí, fica melhor, desfruta melhor com a sua família, fica bem, tá bom? Deus é com você e nos acompanha aí, né? No Minuto Mulher Real, está organizando a agenda dele, ele vai passar tudo direitinho depois para vocês, tá bom? Um beijão, pessoal. Fica com Deus, fica na fé. Tchau.